Bem, mais uma vez vocês me surpreenderam com a quantidade impressionante de perguntas em relação às minhas histórias. Não há como abordar a cada um de vocês individualmente, então eu vou apenas abordar algumas questões em comum novamente, e depois vou passar para as histórias. Vou responder o máximo que puder, além de contar as histórias do meu amigo. E provavelmente não vou poder atualizar novamente até ter a chance de responder a algumas perguntas que eu mesmo tenho para meus superiores. Eu notei que as perguntas mais comuns que encontrei entre as que vocês me fizeram foram estas. Não me sinto à vontade para falar exatamente onde eu trabalho, infelizmente. Na realidade, algumas das coisas que mencionei aqui podem me causar muitos problemas, ou até mesmo me fazer ser demitido. Então é melhor não discutir muito sobre isso. Eu direi que estou nos Estados Unidos, em uma área que é composta também por uma grande quantidade de deserto. Estamos falando aqui de centenas de quilômetros de floresta densa, com uma cadeia de montanhas e alguns lagos. Há ainda muito interesse sobre a questão das escadas. E, felizmente para vocês, o meu amigo tem uma história sobre elas, que eu acho que todos ficarão muito interessados. Eu falarei mais sobre isso no final dessa atualização. Quanto a se eu já pensei ou não em perguntar aos meus superiores sobre elas, sim, eu pensei. Mas, novamente, eu não quero mais arriscar o meu trabalho. No entanto, um dos meus ex-superiores não trabalha mais como oficial da busca e resgate, e talvez ele esteja disposto a falar comigo sobre isso. Eu vou falar com ele esse final de semana e depois atualizo a vocês sobre isso. No que diz respeito aos conselhos sobre como se tornar um oficial da busca e resgate, acho que o melhor conselho que posso dar é o de entrar em contato com o escritório local do seu serviço florestal e ver se eles oferecem curso de treinamento ou quais são as qualificações necessárias. Eu faço isso há anos e comecei como voluntário ajudando nas operações de busca e resgate. É um ótimo trabalho, apesar das ocasionais situações trágicas. E acho que eu não gostaria tanto de outro trabalho como esse. Bem, vamos para as histórias. A primeira delas aconteceu em um caso em que eu me envolvi logo depois que concluí o treinamento. E eu ainda era muito novato em tudo. Como já falei, antes de aceitar esse emprego eu era voluntário. Então tinha uma ideia básica do que esperar. Nessas ocorrências, você está lidando principalmente com encontrar pessoas perdidas. Depois que os veteranos encontram rastros delas, como oficial da busca e resgate, você precisa atender a todos os tipos de casos, de mordidas de animais a ataques cardíacos. Essa ocorrência foi logo pela manhã, com um jovem casal que estava em uma das trilhas que passam próximo ao lago. O marido estava completamente histérico e não conseguíamos realmente descobrir o que estava acontecendo. Nós podíamos ouvir a sua esposa gritando ao fundo. E ele estava nos implorando para irmos até lá imediatamente. Quando chegamos lá, nós o vimos segurando a sua esposa, e ela tinha algo em seus braços. Ela estava gritando esses gritos horríveis, quase animalescos. E ele estava soluçando. Ele nos vê e grita conosco para que nós possamos ajudá-los. Pediam que levássemos uma ambulância para lá. Bem,
Obviamente, não podemos simplesmente dirigir uma ambulância por uma trilha no meio de uma floresta. Então perguntamos a ele se a sua esposa precisava de ajuda ou se ela poderia andar por si mesma. Ele ainda estava histérico, mas consegue nos dizer que não é a sua esposa quem precisa de ajuda. Nós nos aproximamos enquanto um dos veteranos o tenta acalmar e eu pergunto à esposa o que está acontecendo. Ela está lá, tremendo, segurando alguma coisa e apenas gritando e gritando. Eu me curvo para ver o que ela está segurando, algo coberto e sujo de sangue. É quando eu noto que é um sling, aquelas faixas de tecido para carregar bebês na frente dela, e o meu coração afunda. Eu peço a ela para me dizer o que ocorreu e eu meio que abro seus braços suavemente para que eu possa ver o que ela está segurando. É o bebê dela. E obviamente está morto. Sua cabeça está afundada de um lado e ele está coberto de arranhões. Agora, eu já vi cadáveres antes. Mas algo sobre toda essa situação me atingiu com muita força. E eu tive que tomar um segundo para me recompor. Eu me levanto e vou chamar um dos outros veteranos que estavam nos esperando. Eu digo a ele que é um bebê morto. E ele me dá um tapinha no ombro e diz que vai lidar com isso. Levamos mais de 1 hora para conseguir que essa mulher nos deixasse ver o seu filho. Toda vez que tentávamos o tirar dela, ela enlouquecia e nos dizia que não podíamos o tirar, que ele ficaria bem se a deixássemos em paz e deixássemos de tentar a ajudar. Mas, eventualmente, um dos veteranos conseguiu a acalmar e ela nos entregou o corpo. Nós o levamos para a área médica e, quando os paramédicos apareceram, eles nos disseram que jamais haveria esperança de salvar o bebê. Ele morreu instantaneamente devido ao trauma na cabeça. Eu era um bom amigo de uma das enfermeiras que atendeu o casal no hospital e ela me contou mais tarde o que havia acontecido. Acontece que o casal estava andando com o bebê no sling e eles pararam porque o garoto estava um pouco agitado. O pai pega o garoto e o segura e ele está lá, observando a paisagem. Mas tem essa pequena ravina à beira do caminho onde ele estava. A mãe se aproxima, mas acaba tropeçando no solo irregular. Ela cai sobre o pai, que derruba a criança, que acaba caindo cerca de 6 metros nessa pequena ravina com as rochas no fundo. O pai desceu e recuperou o garoto, mas ele caiu de cabeça e estava morto quando chegou lá. O bebê tinha apenas 15 meses. Foi um acidente totalmente bizarro, uma série de eventos que se uniram da pior forma possível. E foi provavelmente uma das chamadas mais horríveis que eu já recebi até hoje. Eu não vi muitos ataques de animais em todo o meu tempo como oficial da busca e resgate, principalmente porque não há muitos animais que circulam por lá. Embora existam ursos naquela área, eles tendem a ficar bem longe das pessoas, e os avistamentos com eles são altamente incomuns. A maioria dos animais que você verá por ali são pequenos, como coiotes, guaxinins ou gambás. O que vemos com frequência, porém, são os alces. E me deixe dizer isso a vocês. Os alces são os mais desagradáveis que existem. Eles vão perseguir qualquer coisa por qualquer motivo. E Deus te ajude se você ficar por acaso entre uma fêmea e o seu bebê. Uma das chamadas mais engraçadas que eu tive era de um cara que tinha sido perseguido por um alce macho gigantesco. E o coitado do sujeito estava preso no alto de uma árvore. Nós levamos quase 1 hora para conseguir o trazer para baixo. E quando ele finalmente estava em terra firme de novo, ele olha para mim e diz: "Caramba,
Esses f*** são tão grandes de perto. Eu acho que não é realmente uma história assustadora, mas até hoje ainda rimos sobre isso. Sinceramente, não sei como esqueci do que vou contar agora, mas é, de longe, a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Acho que talvez eu tenha tentado por tanto tempo esquecer disso, que, por isso não me veio à mente até agora. Como alguém que passa literalmente a maior parte do seu tempo na floresta, você nunca quer se deixar dominar pelo medo de ficar sozinho ou no meio do nada. É por isso que quando você tem experiências como essa, você tende a simplesmente tentar esquecê-las e seguir em frente. Esta é, até hoje, a única coisa que me fez realmente considerar seriamente se este era o trabalho certo para mim. E eu realmente não gosto de falar muito sobre isso. Mas eu farei o melhor que puder para me lembrar de tudo agora. Se bem me lembro, isso aconteceu bem no final da primavera. E era uma típica emergência de uma criança perdida. Uma menina de 4 anos havia se afastado do acampamento de sua família e estava desaparecida há cerca de 2 horas. Seus pais estavam completamente desolados e nos contaram o que a maioria dos pais costuma dizer. Minha filha nunca iria embora. Ela é tão boa e costuma não se afastar. Ela nunca fez nada assim antes. Garantimos aos pais que faríamos todo o possível para a encontrar e nos espalhamos em uma formação de busca padrão. Eu estava em parceria com um dos meus amigos e nós estávamos conversando casualmente enquanto caminhávamos. Eu sei que isso parece meio insensível, mas você meio que se torna insensível quando faz isso por muito tempo. Isso se torna a norma, e acho que até certo ponto você tem que aprender a se dessensibilizar para poder fazer esse trabalho. Procuramos por umas 2 horas, indo muito além de onde achamos que ela poderia estar. E saíamos de um pequeno vale quando algo nos fez parar instantaneamente. Nós congelamos e olhamos um para o outro. E havia aquela sensação como a de um avião se despressurizando. Meus ouvidos estavam estalando e havia a estranha sensação de ter caído cerca de uns 3 metros. Comecei a perguntar ao meu amigo se ele sentia isso também. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, nós ouvimos o som mais alto que eu já havia escutado na minha vida. Era quase como um trem de carga passando diretamente por nós. Mas ele estava vindo de todas as direções ao mesmo tempo, inclusive de cima e abaixo de nós. Meu amigo gritou algo para mim, mas eu não conseguia ouvi-lo por causa desse rugido ensurdecedor. Compreensivelmente assustados, nós olhamos ao nosso redor, tentando encontrar a origem do som. Mas nenhum de nós via nada. Claro, meu primeiro pensamento foi um deslizamento de terra, mas não estávamos perto de nenhum penhasco, e mesmo que estivéssemos, isso já teria nos atingido. O som continuava, e nós estávamos tentando gritar um com o outro, mas mesmo estando próximos, não conseguíamos ouvir nada além desse som. Então, tão repentinamente quanto começou, ele parou. Foi como se alguém tivesse acionado o interruptor e desligado o som. Ficamos ali por um segundo, perfeitamente imóveis, e lentamente os sons naturais da floresta retornaram. Ele me perguntou o que inferno havia acabado de acontecer ali, mas eu dei de ombros
e ficamos ali olhando um para o outro como idiotas por quase 1 minuto. Eu peguei o rádio e perguntei se mais alguém ouviu aquela merda do fim do mundo, mas ninguém mais ouviu, mesmo que estivéssemos à distância de um grito dos outros. No final, resolvemos continuar. Cerca de 1 hora depois, todos nós checamos os rádios e ninguém ainda havia encontrado a garotinha. Na maioria das vezes, nós não procuramos quando escurece, mas como não tínhamos nenhum rastro dela, alguns de nós decidiram continuar a busca, incluindo aí eu e o meu amigo. Nós ficamos juntos e chamando por ela a cada 2 minutos. Nesse ponto, eu já estava além do ponto da esperança de encontrá-la, porque, embora eu não me sinta à vontade com crianças, a ideia de eles ficarem sozinhos no escuro é algo horrível. A floresta já pode ser algo bem intimidante à luz do dia para as crianças perdidas. E à noite, então, bem, aí ela vira um tipo de pesadelo vividamente aterrador. Mas não encontramos nenhum rastro dela ou recebemos alguma resposta. E por volta da 00:30 nós decidimos dar meia volta e voltar ao nosso ponto de encontro. Estávamos na metade do caminho de volta quando meu amigo para e acende a sua luz à nossa direita, em um matagal muito grosso, em um grupo de árvores mortas. Eu perguntei se ele escutou alguma resposta, mas ele apenas me disse para ficar quieto por 1 segundo e escutar. Eu prestei atenção e, à distância, podia escutar o que parecia ser uma criança chorando. Nós dois chamamos pelo nome da garota, tentando escutar algum tipo de resposta, mas só escutávamos o choro fraco. Nós seguimos na direção daquela massa emaranhada de árvores caídas e arbustos e demos a volta, chamando o nome dela várias vezes. À medida que nos aproximávamos do choro, comecei a ter uma sensação estranha no meu estômago e disse isso ao meu amigo, que algo não estava certo. Ele me disse que sentia o mesmo, mas não conseguíamos descobrir o que estava errado. Nós paramos e chamamos o nome da garota novamente. E, praticamente ao mesmo tempo, nós dois percebemos o que estava errado. O choro estava em loop. Eram os mesmos soluços e gemidos, repetidas várias vezes, exatamente a mesma coisa todas as vezes. E sem dizer mais nada, nós dois fugimos correndo dali. Essa foi a única vez que eu perdi a compostura dessa forma. Mas algo sobre isso estava tão incrivelmente errado que nenhum de nós queria mais ficar por ali. Quando voltamos ao ponto de encontro, nós perguntamos se mais alguém tinha ouvido algo estranho, mas ninguém sabia do que estávamos falando. Eu sei que isso parece um pouco anticlimático, mas essa busca ferrou com a minha cabeça por um longo tempo. E quanto à menina, nós nunca encontramos nenhum vestígio dela. E eu tenho minhas dúvidas se nós encontraremos algum dia. Das ocorrências de pessoas desaparecidas das quais eu participei, apenas algumas resultaram em um desaparecimento completo, o que significa que nenhum vestígio da pessoa ou de seu corpo jamais foi encontrado. E, às vezes, encontrar um corpo leva a mais perguntas do que a respostas. Aqui estão alguns dos casos de corpos que encontramos e que se tornaram momentos de infâmia dentro da nossa equipe. Um adolescente cujos restos mortais foram recuperados quase 1 ano depois que ele desapareceu. Encontramos o topo do seu crânio,
2 ossos dos seus dedos das mãos e sua câmera, a quase 60 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. A câmera, infelizmente, foi destruída. A pelvis de um homem mais velho que havia desaparecido apenas um mês antes. Isso foi tudo que encontramos dele. O maxilar inferior e o pé direito de um menino de 2 anos no pico mais alto de um cume na parte sul do parque. O corpo de uma menina de 10 anos com síndrome de Down, a quase 30 quilômetros de onde ela havia desaparecido. Ela morreu devido à exposição ao clima, 3 semanas depois de desaparecer, e todas as suas roupas estavam intactas, exceto os sapatos e a jaqueta. Havia frutas e carne cozida em seu estômago quando fizeram a autópsia. O legista disse que parecia que alguém estava cuidando dela. Nenhum suspeito foi identificado. O corpo congelado de um bebê de 1 ano de idade, encontrado uma semana depois de desaparecer no tronco oco de uma árvore a 16 quilômetros da área onde ele foi visto pela última vez. Havia leite fresco encontrado em seu estômago, mas a sua língua havia desaparecido. Uma única vértebra e a rótula direita de uma menina de 3 anos, encontrada na neve, a quase 30 quilômetros do acampamento onde sua família esteve no verão anterior. Bem, agora vamos a algumas das histórias que o meu amigo me contou. Eu mencionei que todos vocês estavam interessados nas escadas e parece que estão com sorte. Ele teve um encontro próximo com elas e, embora ele não tenha nenhuma explicação para elas, ele tem um pouco mais de experiência com elas do que eu tive. Meu amigo é oficial da busca e resgate há cerca de 7 anos. Começou quando era calouro na faculdade e teve uma experiência muito semelhante com a minha, quando encontrou as escadas pela primeira vez. O seu treinador lhe disse quase a mesma coisa que o meu, que era: nunca chegue perto, nunca toque nelas ou nunca suba nelas. No primeiro ano ele fez exatamente isso, mas aparentemente a sua curiosidade levou a melhor. E, em uma chamada, ele saiu da linha e foi verificar uma delas de perto. Ele disse que estavam a cerca de 16 quilômetros do caminho onde uma adolescente havia desaparecido. Os cães estavam seguindo um rastro. Ele estava sozinho, ficando atrás do grupo principal, quando viu uma escada à sua esquerda. Ela parecia ser de uma casa nova, porque o carpete era imaculadamente branco. Ele disse que, ao se aproximar, ele não sentiu nada de diferente, nem ouviu nenhum barulho estranho. Ele estava esperando que algo acontecesse, como o sangrar dos seus ouvidos ou desmaiar. Mas ele se aproximou dela e não sentiu nada. A única coisa estranha, disse ele, era que não havia absolutamente nenhuma sujeira nos degraus. Nenhuma sujeira, folhas, poeira, nada. E não parecia haver nenhum sinal de atividade de animais ou de insetos na área, o que ele achou estranho. Era menos como se as coisas os estivessem evitando e mais como se ele estivesse em uma parte relativamente estéril dentro da floresta. Ele tocou as escadas e não sentiu nada, exceto aquele tipo de sensação normal que você sente com um carpete novo. Se certificando de que o seu rádio estava ligado, ele subiu lentamente as escadas. Ele disse que isso inicialmente era aterrorizante, porque, do jeito que elas foram estigmatizadas, ele não tinha certeza do que poderia acontecer com ele. Ele brincou que metade dele torcia para ser teletransportado para alguma outra dimensão, enquanto a outra metade estava esperando um OVNI aparecer.
Mas ele chegou ao topo sem nenhum problema e ficou ali olhando ao redor. Mas, disse ele, quanto mais tempo ficava no último degrau, mais ele sentia que estava fazendo algo muito, muito errado. Ele descreveu isso como a sensação que você teria se estivesse em uma parte de um prédio do governo na qual você não deveria permanecer. Inicialmente, ele tentou ignorar isso, mas o sentimento ficou cada vez mais forte. E foi aí que ele percebeu que não conseguia ouvir mais nada. Os sons da floresta se foram, e ele não conseguia ouvir nem a sua própria respiração. Era como uma espécie de zumbido mudo, estranho, horrível e muito opressivo. Ele desceu e voltou à busca adolescente, e não mencionou a ninguém o que tinha feito. Mas, ele disse, a parte mais estranha veio depois. Seu treinador estava esperando no centro de boas-vindas depois que a busca terminou, e ele encurralou meu amigo antes que ele pudesse sair. Ele disse que o seu treinador tinha um olhar de raiva intensa e perguntou o que estava errado. Você subiu nela, não é? Meu amigo disse que não era como se ele formulasse isso como uma pergunta. Ele perguntou como o treinador sabia disso, e o treinador apenas balançou a cabeça. Porque nós não a encontramos. Os cães perderam o cheiro dela. Meu amigo perguntou o que isso tinha a ver com qualquer coisa, e o treinador perguntou quanto tempo ele permaneceu no alto da escada. Meu amigo disse que não mais que 1 minuto, e o treinador deu a ele um olhar realmente horrível, quase mortificante. E disse a ele que se ele voltasse a subir outra daquelas escadas, ele seria demitido imediatamente. O treinador então foi embora, e acho que ele nunca respondeu a nenhuma das perguntas que o meu amigo fez sobre isso desde então. Meu amigo esteve envolvido na busca de muitas pessoas desaparecidas, onde nunca foram encontrados vestígios delas. Eu mencionei então o David Paulides, e o meu amigo disse que podia confirmar que essas histórias são, na maioria das vezes, bem precisas. Ele disse que, na maioria dos casos, se a pessoa não é encontrada imediatamente, ela nunca é encontrada. Ou é encontrada semanas, meses ou anos depois, em lugares onde não poderiam jamais ter chegado sozinhas. Uma história que ele me contou realmente se destacou e envolvia um menino de 5 anos com uma deficiência mental grave. O menino desapareceu de uma área de piquenique no final do outono. Além da deficiência mental, ele também era um deficiente físico. E seus pais explicaram repetidamente que ele simplesmente não poderia ter desaparecido sozinho. Era impossível. Alguém tinha que ter levado o garoto. Meu amigo disse que eles procuraram por esse garoto por semanas, indo a milhas fora do seu provável alcance, mas era como se ele nunca estivesse estado lá. Os cães não conseguiam sentir o seu cheiro em lugar nenhum, nem mesmo na área de piquenique de onde ele aparentemente havia desaparecido. A suspeita recaiu sobre os seus pais, mas ficou bem claro que eles estavam devastados e que não tinham feito nada de sinistro ao seu filho. A busca foi concluída cerca de 1 mês depois, e meu amigo disse que todo mundo já havia esquecido disso no final do inverno. Foi quando ele estava em uma operação de treinamento na neve, em um dos picos mais altos, quando ele encontrou algo na neve. Ele disse que viu algo de longe a princípio, e quando se aproximou, ele percebeu que era uma camisa,
congelada e saindo parcialmente da neve. Ele a reconheceu imediatamente como pertencente àquele garoto, porque ela possuía um padrão distinto de estampa. E a cerca de 20 metros de distância ele encontrou o corpo do garoto, parcialmente enterrado na neve. Meu amigo disse que não havia como o garoto estar morto por mais de alguns dias, embora ele estivesse desaparecido por quase 3 meses. O garoto estava agarrado a alguma coisa e, quando meu amigo limpou a neve para ver o que era, ele disse que quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Era um grande pedaço de gelo que tinha sido esculpido grosseiramente para se parecer com uma pessoa. O garoto o estava segurando com tanta força que provavelmente aquilo era o que o começou a congelar, pelo seu peito e suas mãos. Ele ligou para o resto da equipe e eles retiraram o corpo da montanha. Ele recapitulou tudo isso para mim e, para simplificar, não havia como esse garoto ter sobrevivido por quase 3 meses sozinho, ou ter chegado ao alto desse pico. Não havia nenhuma maneira física de que essa criança pudesse ter caminhado quase 80 quilômetros e acabado no topo de uma maldita montanha. E, para completar, não havia nada no estômago ou no cólon do garoto. Nada, nem mesmo água. Era como, meu amigo disse, como se o garoto tivesse sido retirado da face da terra, colocado em animação suspensa e jogado depois no alto dessa montanha, meses depois apenas para morrer de exposição ao frio. Meu amigo nunca superou isso totalmente. A última história dele, que vou agora compartilhar, foi uma que aconteceu há relativamente pouco tempo, apenas há alguns meses atrás. Sua equipe estava fazendo um reconhecimento dos leões da montanha. Isso porque houve vários relatos de avistamentos nos dias anteriores. Um de nossos trabalhos é explorar as áreas onde esses animais são avistados, para garantir que, se eles realmente estiverem nessa área, nós possamos alertar as pessoas e fechar as trilhas que passam por ela. Ele estava sozinho em uma parte bastante arborizada do parque ao anoitecer, quando ouviu o que parecia ser uma mulher gritando à distância. Agora, como a maioria de vocês já deve saber, quando um leão da montanha grita, ele soa quase exatamente como se fosse uma mulher sendo brutalmente agredida. É algo inquietante, mas também é algo que está longe de ser um som anormal por lá. Meu amigo fez contato pelo rádio e disse às operações que ele tinha ouvido um leão da montanha e que iria continuar a andar para ver se ele conseguia descobrir onde o seu território começava. Ele ouviu o leão da montanha gritar mais algumas vezes, sempre do mesmo ponto de origem, e determinou a área aproximada do território do leão da montanha. Ele estava prestes a voltar quando ouviu outro grito, dessa vez a apenas alguns metros dele. Claro, ele pirou e começou a voltar em um ritmo muito mais rápido, porque a última coisa que ele iria querer era dar de cara com um desgraçado de um leão da montanha e ser mastigado até a morte. Quando ele chegou à trilha e começou a voltar por ela, os gritos o seguiram e ele começou a correr. Quando ele estava a cerca de 1,5 km do centro de operações, os gritos pararam e ele se virou para ver se estava ainda sendo seguido. Já era praticamente noite a essa altura, mas ele disse que ao longe, pouco antes de o caminho virar uma esquina, ele podia ver o que parecia ser uma figura masculina. Ele o chamou, avisando que os caminhos estavam fechados e que ele precisaria voltar para o centro de boas-vindas.
A figura ficou ali parada e o meu amigo começou a se aproximar. Quando ele estava a cerca de 10 metros de distância, a figura deu, como ele descreveu, um passo impossivelmente longo em sua direção e soltou o mesmo grito que o meu amigo estava ouvindo antes. Ele não disse nada, ele apenas se virou e correu, com a alma quase pulando para fora do seu corpo. Correu de volta para o centro de operações, sem olhar para trás em nenhum momento. E quando ele voltou, ele ainda escutava os gritos retornando para a floresta. Ele não mencionou isso para mais ninguém. Apenas disse que havia um leão da montanha na área e que eles precisariam fechar esses caminhos até que o animal pudesse ser localizado e movido. Bem, eu vou terminar esta atualização por aqui, já que ela já se transformou em um textão. Eu vou sair em uma operação anual de treinamento amanhã de manhã. Então eu estarei fora até o início da próxima semana. Eu vou me encontrar com ex-treinadores e amigos que trabalham em outras áreas do parque e vou perguntar sobre alguma história que eles gostariam de compartilhar. Eu estou feliz que vocês se interessaram pelas minhas histórias. E assim que eu voltar dessa operação, eu vou continuar a atualizar a vocês sobre ela.